Boa tarde a todos. Lembrei-me de fazer agora de uma forma um bocadinho diferente, não gravar a homilia que faço durante a celebração, mas de poder enviar um vídeo. Lembrei-me disto por causa do vídeo que gravei para a Semana de Oração pelas Vocações. Deu uma ideia também de fazer assim, porque assim também também podem ver, pode ser um formato mais interessante, e também para aqueles a quem tenho enviado a homilia em mensagem de voz, desta forma também há de sobrecarregar menos o vosso telemóvel, ocupar menos a vossa memória. Aqui várias vantagens, sempre também, digamos, com um sentido provisório, na esperança de que mais tarde possamos vir a ter a experiência completa, total, da liturgia, da Eucaristia, da palavra dentro da Eucaristia. Então trago aqui o lecionário para vos ler sobretudo o Evangelho de hoje e poder dizer alguma coisa, se calhar não exatamente uma homilia, porque a homilia seria dentro da celebração da liturgia, mas um comentário ao Evangelho de hoje. Também, provavelmente, se puderam assistir à missa em algum outro canal, ou melhor dizendo, na internet e num canal do YouTube, também já tiveram a ocasião de ouvir uma homilia. Então, temos o Evangelho de São João. Naquele tempo celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: "Até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente." Jesus respondeu-lhes: "Já vos-lo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só." É um bonito Evangelho na sequência do discurso do Bom Pastor, que ouvimos no domingo e ouvimos também ontem, segunda-feira. Já noutra sequência, noutra situação, porque aqui Jesus, entretanto, encontra-se a passear no templo, mas o próprio Jesus recupera a imagem do pastor, das ovelhas, portanto, não terá acontecido muito depois daquela parte mais conhecida: "Eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas", etc. E vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Os judeus perguntam-lhe: "Até quando nos vais trazer em suspenso?" Em relação a quê? Portanto, em suspenso no sentido, quando é que te declaras, quando é que nos tiras a dúvida, não é? Em relação a quê? Em relação à sua identidade como Messias. Aliás, diz logo a seguir, não é? Se és o Messias, diz-nos claramente. Mas Jesus já tinha dito, já vos-lo disse. Talvez não de forma direta, explícita, mas de tantas formas, com tantos sinais que estavam associados ao Messias, à vinda do Messias, à figura deste ungido, não é? Messias significa ungido, é a mesma palavra, não é? A mesma palavra é Messias em hebraico, Cristo em grego e ungido em português. Portanto, aquele que não só é destacado para uma determinada missão,
mas é ungido, ou seja, é capacitado para essa missão e, no caso do Messias, é ungido pelo dom do Espírito Santo. Portanto, é essa figura que foi tão anunciada no Antigo Testamento e agora está aqui em causa, não é? Portanto, se és esse ungido, esse escolhido e ungido pelo Espírito de Deus, diz-nos claramente, tira-nos aqui as dúvidas. O problema é que Jesus quer dar-se a conhecer, quer cativar a fé das pessoas, mas não se quer confundir com a forma como a figura do Messias muitas vezes era entendida, né? Como um Messias de uma ordem meramente política, muitas vezes através da violência, das armas, da guerra, no sentido de libertar o povo, por exemplo, naquele caso, naquela altura, do domínio dos romanos, do Império Romano, portanto, de recuperarem de novo a independência, muitos esperariam isso do Messias, etc. Portanto, um líder político. Evidentemente, a política também interessa, também tem o seu lado bom, sabemos também, por muita experiência, que também tem o seu lado mau, as suas fraquezas, os seus vícios, mas a política em si é uma coisa boa. Tem que haver sempre alguém, um responsável político pela situação, não é? A palavra política vem a palavra política vem da palavra polis, que é a cidade. A política é aquilo que está relacionado, tem que ver com a cidade. Portanto, a cidade é uma coisa boa também, não é? A convivência de pessoas que se juntam, que aproveitam os recursos que a natureza oferece, que se organizam em diferentes serviços. Portanto, a cidade é, ou pode ser, uma coisa boa, não é? De si, não tem que ser necessariamente uma coisa má. Depois as coisas podem correr mal, e a gente sabe que nas cidades nem tudo corre bem, não é? Mas em si, uma cidade é uma realidade em si até, digamos, boa, não só neutra, não só ambivalente, mas boa, não é? Pode ser, em si, tem essa possibilidade de ser uma coisa boa, não é? E a política tem que ver com os interesses da cidade, os bons interesses, não é? Não os interesses de alguns, não os interesses dos políticos, mas os interesses da cidade. Ora, portanto, isto por dizer que a política é uma coisa boa, que a ordem política, material, social é algo que tem que ser cuidado, precisamos de pessoas que cuidem dessa ordem, mas Jesus não vem para isso, muito menos para pegar na espada e, digamos, impor o seu reinado. Ele vem trazer outra espada, ele diz, né? Vós pensais que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada não da violência nesse sentido, mas da espada da palavra de Deus que nos confronta no nosso pecado, na nossa maldade, não é? Portanto, digamos, a palavra de Deus é como uma espada que nos penetra até ao coração, para nos denunciar a nós próprios o nosso pecado, não é? Mas enfim, isso é outra história, não é? Portanto, Jesus não pegou numa espada material, não é? Numa espada de ferro, de metal, para reclamar um determinado poder político. E portanto, Jesus não quer, Jesus não diz, sim, sou eu, sou o Messias. Teria logo uma multidão a segui-lo, mas pelas piores razões, ou pelo menos por razões não muito boas, não muito acertadas. E o que Jesus quer é que as pessoas o sigam por quem Ele é, pelo Messias que Ele é, pelo Messias que Deus realmente envia. Cumprimento de todas essas promessas, mas não na forma como nós podemos entender essas promessas, não é? Portanto, Jesus declara que é o Messias, não de uma forma assim aberta, mas através de tantas obras que cativam a fé daqueles que testemunham esses milagres, esses prodígios, não é? Há esse aspecto do Evangelho de hoje, não é? Jesus não se quer confundir com qualquer Messias, com qualquer tipo de Messias, qualquer expectativa, mas com a figura exata daquilo que o Pai quer e daquilo que está realmente anunciado, e não só como algumas pessoas interpretam essas promessas, não é? E depois regressa à imagem das ovelhas. Vós não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. Pertenceis a outros, ao adversário, não é? Também muitas vezes Jesus fala do príncipe deste mundo, de Satanás, do diabo,
mas também muitos outros por quem nos deixamos dominar, por quem nos deixamos pastorear, né? Vamos com aqueles que não são pastores, são mercenários e ladrões, como diz Jesus nos Evangelhos que ouvimos ontem e no domingo. Né? E portanto estas ovelhas, se não reconhecem o bom pastor, se ouvindo a sua voz não o reconhecem, então não são suas, já se deixaram pertencer a outros. Não é? Enquanto que as ovelhas que ainda reconhecem a voz de Jesus, essas são suas. Não é? As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E depois esta frase, acho eu, para mim, tão bonita. Ninguém as arrebatará da minha mão. Se somos ovelhas que pertencem a Jesus, se reconhecemos a sua voz, se aderimos a Ele de alma e coração, de vida, a vida inteira, não é? Todas as dimensões da nossa vida se aderem a Jesus, se seguem a sua voz, então ninguém nos poderá arrebatar da mão de Jesus. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Portanto, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo deixarão que sejamos arrebatados das suas mãos. Não há ninguém mais poderoso, nada mais poderoso que o próprio Deus. Mesmo quando nós dizemos que Deus é todo poderoso, mais do que querer dizer que Deus é capaz de tudo, não será propriamente a definição mais exata de todo poderoso, o que significa que não há nenhum poder que possa digamos, sobrepor-se ao poder de Deus. Então Ele é todo poderoso, é poderoso sobre todas as coisas. E portanto nem ninguém pode arrebatar nada das mãos de Jesus, nem das mãos do Pai. E depois eu e o Pai somos um. Uma clara referência, uma vez que Jesus fala, ninguém as pode arrebatar das minhas mãos, também ninguém as pode arrebatar do Pai, então Jesus aproveita e põe ainda mais claro esta união, né, entre Ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. No texto original diz mesmo, eu e o Pai somos uma só coisa, uma só realidade, se quisermos uma só substância, e por isso dizemos consubstancial com o Pai, dizemos no credo, consubstancial ao Pai, da mesma substância que o Pai. Sabemos que são duas pessoas diferentes, mas são o mesmo Deus, a mesma realidade, o mesmo Deus que é amor, né? Mais o Espírito Santo. Então o Evangelho também é muito bonito, eu gosto particularmente desta expressão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ouço-a pessoalmente, não é? Ninguém me arrebatará das mãos de Jesus. E de repente a pessoa até parece que respira melhor, porque é uma boa notícia sabermos que ninguém nos arrebatará das mãos de Jesus. Se formos do seu rebanho, ou seja, se reconhecermos a sua voz, se a ouvirmos, se a seguirmos, se aprendermos também a reconhecer cada vez melhor a sua voz. Muito bem. Então o Evangelho de hoje vai assim neste formato. Acho que pode ser também um formato bom para partilhar este comentário sobre o Evangelho. E, enfim, eu gostava de vos ver a vocês também, mas pelo menos assim também me veem. E não termino sem vos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.